Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu resumo diferentes informações num vídeo só, para você ganhar tempo e ficar bem informado sobre o que acontece no Santos. Neste vídeo eu vou falar sobre Barreal e como o Santos conseguiu o acordo pela permanência, as propostas que têm chegado pelo JP Sherman e também a preparação, a programação pro Campeonato Paulista, que já tem o Campeonato Brasileiro logo na sequência. Antes eu peço para que se inscrevam no canal, se ainda não estiverem inscritos, que curtam, comentem, deem o hype e ativem as notificações. Também convido vocês a assistirem o documentário em 95, Eu Não Desisti, da galera da Peixão TV, o Dilop, do Chefe Benedetti, Hugo 69. Estivemos no lançamento em São Paulo, por isso um pouquinho da minha cara de sono. Chegamos tarde, mas valeu a pena, foi muito legal. Encontrei vários de vocês por lá, então fica aí a sugestão de um documentário, de um filme, enfim, um pouquinho mais de 1 hora para você relembrar ou conhecer a história do campeonato moral que o Santos ganhou em 95 naquela final contra o Botafogo. Vamos lá, sobre Barreal, o Santos teve que costurar um acordo com a MLS para conseguir a sua permanência. O Santos ativou a cláusula de obrigação de compra de cerca de 25 milhões de reais, mas não tinha como honrar exatamente o que estava no contrato. O contrato previa já em janeiro o pagamento de uma parte relevante desse valor e o restante em parcelas. O Santos tinha que conseguir esse dinheiro para, teoricamente, o Cincinnati liberar. Qual que foi a saída? O presidente Marcelo Teixeira e principalmente o Alexandre Matos entraram em contato com a MLS, que regulamenta a competição, que faz o repasse desses valores, até porque ela é tudo muito organizado, até que na venda do Guilherme ao Houston Dynamo, o Houston teve que colocar o Guilherme como designated player, que são aquelas exceções, os poucos jogadores que podem receber mais do que a maioria. Então o dinheiro é pago pela MLS, que repassa o Cincinnati, até para que se tenha certeza dos limites de orçamento e tudo mais. É uma organização bem diferente do que a gente vê aqui no futebol brasileiro, que mais se assemelha com o NBA. Então o Santos foi procurar a MLS, falou, o Cincinnati não tá, não sei se resistindo é uma palavra muito forte, porque fica parecendo que o Cincinnati é vilão, na real o Cincinnati só quer que o contrato seja cumprido, mas o Cincinnati não estava disposto ali a renegociar as condições. Então o Santos buscou a ajuda da MLS, o empresário do Barreal também foi muito importante nessa situação, e a MLS conseguiu dar uma adaptada no contrato e o Santos se comprometeu a pagar. Então vai ser um valor menor agora em janeiro, o restante em parcelas. O Santos se organiza um pouco melhor nesse fluxo financeiro e é mais uma questão em que o Santos está prometendo pagar diante de outras dívidas, né? Está devendo ao Novo Horizontino pelo Luizão, ao Caixinha, dívidas mais antigas como o Jean Lucas, a venda do Baço, a compra, na verdade, né? Do Arouca. Então tem muitas questões aí pendentes, demandas jurídicas pintando. Então que o Santos consiga honrar esse acordo com a MLS e também com o Cincinnati pela compra do Barreal. Mas fica a boa notícia de que o Barreal é de alguma forma a primeira contratação do Santos para esse ano e assina aí um acordo de 4 temporadas, um bom jogador que se firmou ali pelo lado direito, onde ele não tinha atuado tanto na carreira e foi muito importante, foi em top 3 ali dos jogadores mais importantes e regulares do Santos no ano. Continuando, eu quero falar de JP Sherman. O Sherman recebeu uma proposta e uma sondagem nos últimos dias. A proposta é do Ceará e a sondagem é do Vitória, o Ceará que caiu para a Série B e o Vitória que continuou na primeira divisão, Vitória do Jair Ventura. O Sherman não tem ainda o futuro definido. O Santos prioriza uma venda e entende que a Copinha pode ser uma boa vitrine. O JP Sherman tem se preparado para a competição de base e deve jogar, a não ser que pinte alguma oferta aí que mude os caminhos e o Sherman passaria a ser desfalque do técnico Vinícius do Sub-20. Mas a princípio a ideia é dar essa rodagem ao JP Sherman e aí depois pensar numa negociação que de preferência seria uma venda, mas o Santos não descarta um empréstimo. O JP Sherman não jogou o que se esperava, o que a gente esperava dele no ano. Chegaram algumas propostas de valores baixos, sondagens do Porto que não se concretizaram, então o Sherman está ali sem saber muito o que vai acontecer. E o Santos foi sincero, tanto com o Ceará quanto com o Vitória. Falou, cara, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Ele deve disputar a Copinha, então se vocês quiserem esperar, beleza, mas não deve ser o caminho. Eles já estão tentando montar os times, então o Ceará e Vitória devem ir atrás de outras opções. O Ceará oficializou uma proposta e acabou ficando frustrado ali com a resposta. Também tinha tentado o empréstimo do Zanocelo, que o Santos recusou porque procura uma venda
Já o Vitória está procurando opções, perguntou qual que é a situação e tal. A princípio também não vai avançar e vai buscar outro lateral direito. Mas é o JP Sherman procurado por clubes brasileiros. Vamos ver o que o Santos faz e espero que isso se tome uma boa decisão, que ele tenha um bom caminho, porque é um jogador potencialmente muito bom e que acabou não evoluindo, desenvolvendo o que a gente esperava quando ele sobe ali ainda na Série B. Para terminar, eu quero falar de Campeonato Paulista e uma informação que eu ouvi que eu acho que é importante que vocês também saibam. O Santos deve ter uma rotação grande no elenco. O Campeonato Paulista começa ali no dia 11 e o Campeonato Brasileiro começa no final do mês, dia 28. E a pré-temporada está diferente esse ano. Então o Santos vai fazer uma reapresentação virtual a partir do dia 26. Os jogadores vão se conectar, vão ser informados do que eles precisam fazer, os excessos que eles não podem ter na virada do ano e tudo mais, alguns treinos. Depois a reapresentação oficial, dia 2, presencial, o JP Eleva. Então o Santos aprende dia 2, joga dia 11, no final de janeiro do Campeonato Brasileiro. Então, diante desse contexto, o Vojvoda já avisou que vai rodar o elenco. Não vai ser o que o Ariel Roland fez, né? Onde ele praticamente abandona o Campeonato Paulista ali em alguns momentos, mas vão ser alguns testes feitos que pode até ajudar na continuidade do elenco. Até por isso também, alguns jogadores que se dizem negociáveis podem acabar continuando, como Bilal Brahimi, Cabaleiro, para que se veja um pouco mais desses atletas. Então é importante que se saiba, e eu acho que até faz sentido, que o Santos não vai ter titulares do começo ao fim antes do Campeonato Brasileiro por causa dessas questões físicas. Pré-temporada, aquela carga mais alta, risco de lesão aumenta, 2 jogos por semana, então o Vojvoda vai dar uma rodada, já tem clássico na segunda, talvez preservar alguns na primeira, o Vojvoda ainda vai definir, vai depender dos jogadores que chegam e que saem, mas a programação do Santos é uma pré-temporada forte e algumas rotações, alguns testes ao longo do estadual. Beleza? Então eu falei de Barreal e como o Santos vai contratar esse jogador, falei de JP Sherman e falei da programação do Campeonato Paulista. A qualquer momento eu volto com novas notícias. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Não deixe de se inscrever e deixar seu like, pode ser? Valeu e até o próximo vídeo.